Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou começar a ler Corte de Chamas Prateadas e vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura, a começar por mostrar o meu ambiente de leitura preferido, que é o meu quintal. Já comentei algumas vezes que eu adoro ler ao ar livre e aqui é um ambiente perfeito para isso. Bom, finalizei os primeiros capítulos e o que eu posso dizer é que o livro já começa com tretas e discussões familiares. Finalmente a Feyre tomou uma atitude em relação a Nesha e os comportamentos destrutivos dela. E eu tô curiosa para saber como que a Nesha vai lidar com isso, se ela finalmente vai se permitir superar e lidar com seus medos e angústias, e também como que vai se desenvolver a relação dela com Cassian, agora que ela vai ter que ter aulas com ele. Enfim, é isso. Tô curiosa para saber como as coisas vão se desenrolar. Hoje tá um dia bem atípico em Goiânia, tá friozinho, então vou aproveitar para ler no meu segundo lugar favorito, que é o meu quarto, com essa vista maravilhosa aqui dessa estante. E eu tô toda parametada, temática de Harry Potter, pronta para fazer essa leitura. Li mais alguns capítulos e começou a aparecer já algumas questões que ficaram não muito bem ditas nos livros anteriores, principalmente em relação às rainhas humanas que estão fazendo, que estão planejando. Surgiu um rumor de que uma delas esteja tramando algo com um ser poderoso e com a ajuda de um grande senhor que não tem muito interesse em permanecer com a paz. Mas nada foi confirmado ainda, por enquanto é o início das investigações dos personagens, então vamos aguardar os próximos capítulos. E em relação a Nesha, pra mim ela continua se comportando como uma criança birrenta e mimada, e isso tem me irritado bastante desde o livro anterior, mas eu senti uma leve mudança, uma sutil já mudança nesse comportamento dela nos dois últimos capítulos, em que ela se comportou de forma mais educada com alguns desconhecidos, mas vamos ver, né, como que isso vai se dar. Espero que ela continue melhorando o seu comportamento. Nada melhor do que um chazinho para acompanhar a leitura e também para esse clima friozinho de hoje. Então eu tô aqui preparando o meu café da manhã. Bom, avancei mais na leitura até mais ou menos 30% do livro e as coisas estão ficando mais interessantes. Uma coisa que eu tenho curtido muito durante a leitura é a relação da Nesha com a casa. Isso mesmo, parece que a casa tem vida própria, então ela recomenda livros pra Nesha, a Nesha recomenda livros pra casa. Ela traz comida, banho, de acordo com o humor, de acordo com o tratamento que a Nesha dá a esse lugar. E eu tenho achado isso muito interessante e divertido de acompanhar. A Nesha continua lutando contra essas crises de ansiedade e pânico em relação a tudo que ela viveu, mas agora ela está usando os exercícios físicos e também seu trabalho na biblioteca como uma forma de escape. Ela até encontrou meio que uma amizade lá nessa biblioteca, mas ao mesmo tempo que parece que ela está melhorando, ela afasta e maltrata as pessoas que ela ama e que se importam com ela. Então acho que ainda tem um longo caminho aí pela frente. Ao mesmo tempo, a tensão entre ela e o Cassian aumenta cada vez mais entre os capítulos. Por volta do 20º aí tivemos a primeira cena hot, que não terminou muito bem, então vamos ver como vai se desenvolver essa relação entre eles, tô curiosa. E, para finalizar, temos também toda a questão política abordada no livro, das rainhas humanas e o que elas estão aprontando aí depois dessa guerra. Então aqui o Azriel descobriu que uma delas está tramando recuperar o caldeirão com a ajuda do Beron, que é o grão-senhor da corte outonal. Então eles estão pensando em como vão fazer e impedir isso, porque essa rainha quer encontrar o caldeirão através de alguns objetos aí mágicos que me fizeram lembrar bastante as Relíquias da Morte de Harry Potter. Então o final do capítulo dá a entender que eles vão atrás desses objetos antes que a rainha possa encontrar e seus aliados
E vamos ver se teremos cenas de ação, então, nos próximos capítulos. Meu acompanhamento de leitura de hoje vai ser essa água de coco e a vista do quintal. Eu li bastante coisa, freneticamente. Esses últimos capítulos tiveram bastante cenas de ação e muita coisa legal aconteceu, que eu até anotei para não esquecer de comentar todos os pontos que eu gostei nesses capítulos. Então, para começar, tivemos finalmente o anúncio da gravidez da Sayri, que era algo que eu estava esperando desde o terceiro livro da trilogia. Isso finalmente aconteceu, então todos os personagens muito felizes e eu quero saber como que isso vai acontecer. Mas não é tudo felicidade, porque foi descoberto que o bebê tem asas, o que pode dificultar o parto, então as pessoas estão apreensivas com isso. Outra coisa que aconteceu foi a Elaine falando altas verdades para Nisha e eu fiquei, meu Deus, que loucura! Foi muito bom de acompanhar, porque a Elaine, nos livros anteriores, estava bem dentro de si, né? Não falava muito e tudo mais, mas superando esse trauma da guerra e tudo que ela viveu, ela agora está realmente vivendo, cuidando das plantas, fazendo as coisas que ela gosta. E eu até separei um trecho aqui que ela falou pra Nisha. Eu também entrei no caldeirão, sabe? E ele me capturou. E mesmo assim, de alguma forma, tudo que te ocorre é que o meu trauma fez com você. E eu fiquei, nossa, adorei. Tapa na cara da Nisha. E eu achei que foi muito importante ela ter ouvido isso, porque a Elaine também passou por traumas. A própria Sayri, né? Inclusive, algo que eu fico assim, por que destratar as pessoas que se importam com ela e que a amam? Eu fico bem chateada com alguns trechos. E, por outro lado, pessoas que não são da família, ela tá tratando super bem, inclusive fazendo amizades. Mas eu gostei das amizades dela, são duas feéricas, que inclusive ela conseguiu levar para os treinos também com Cássia, que rendeu algumas cenas divertidas de trocas de livros. Essas amizades, então, estão sendo um ponto legal e divertido na história. E, além disso, a relação dela com Cássia também, eu sinto que está se solidificando mais, apesar de nenhum deles dizer em voz alta, né, seus sentimentos. Já tivemos mais duas cenas hot bem descritivas, que inclusive foram interrompidas, uma delas pelo Azriel, enfim, e lá. E nos capítulos finais que eu li, a Nisha finalmente resolve usar os seus poderes para procurar as relíquias, para que a Elaine não tenha que fazer isso. Então, ao mesmo tempo que ela está destratando as irmãs, ela está tomando atitudes para resguardá-las, pelo menos a Elaine. E aí que começa toda essa cena de ação que eu comentei que eu li agora. Ela vai junto com Cássia e com Azriel em busca da primeira relíquia, que é a máscara. Muitas coisas acontecem, ela consegue pegar essa máscara e eu tô aqui quando eles voltam. Vamos ver o que vai acontecer. Cheguei em 60% dessa história e eu achei que ia ter mais cenas de ação em busca desses objetos mágicos, mas não teve. Na verdade, eles estão suspeitando de que a rainha humana já está em posse em um desses objetos, então supostamente só tem mais um deles para ser encontrado. Então basicamente o que eu li foi cenas de treinamento, a Nisha aprendendo a meditar junto com sua nova amiga da biblioteca e muitas cenas hot. Uma coisa nova que aconteceu é que a Nisha martelou algumas armas durante seu processo de fabricação e acabou passando sem querer um pouco do poder dela para essas armas. Então o ferreiro mandou todas elas para o Rhys, acreditando que elas estavam amaldiçoadas. E uma coisa que eu não gostei é que logo que a Amren vê as 3 espadas mágicas, ela fala pro Rhys: você tem que governar toda Prythian, ser o rei supremo de tudo. E eu fiquei, que? De onde você tirou essa ideia? Assim, por quê? Por quê? Só porque ele tem 3 espadas mágicas e um dos objetos poderosos lá da morte, das relíquias da morte, agora ele tem que governar todas as cortes? Eu não curti essa ideia, não gostei.
mas eu acho que vai acabar acontecendo em algum momento do livro, porque a autora não ia trazer essa informação de forma aleatória e não acontecer em algum ponto, mas enfim, eu não concordo e não sei como que isso vai se dar, porque assim, o Rhys e a própria Feyre já estão enfrentando tantas dificuldades para governar a corte noturna, por que eles deveriam governar todas as outras cortes? Achei nada a ver. Bom, esses dias eu não tenho lido muito. No final de semana eu dei prioridade para minha outra leitura atual, que é A Rosa da Meia-Noite, porque eu estava bem curiosa com alguns acontecimentos. Também estou envolvida com alguns procedimentos dentários, enfim. Mas ontem à noite eu consegui ler alguns capítulos e tivemos mais tretas familiares em alguns acontecimentos que eu gostei bastante. Basicamente, durante o treinamento, Cassian acabou revelando para Nesha que eles tinham feito uma votação para decidir se ela saberia ou não da criação das 3 armas que ela colocou o poder dela e que a Amren tinha votado para que ela não soubesse. Então, ela desceu revoltadíssima, milhares e milhares de degraus, foi atrás da Amren, briga, barraco, enfim. A Feyre foi atrás para resolver a confusão. E no meio daquela situação ela acabou soltando uma informação pra Feyre, que era: minha filha, do mesmo jeito que eles se reuniram pra decidir sobre mim, eles fizeram isso com você, inclusive decidiram não te contar sobre o seu bebê que tem asas e que você vai morrer por causa disso. Então foi aquele clima tenso, pesado. Apesar da forma como foi dito, eu acho que a Nesha estava certa de dizer isso pra Feyre. Eu acho que os outros personagens tinham que ter dito isso antes pra ela, afinal é o parto dela, ela tinha que saber como isso ia se dar. Eu acho muito errado isso deles ficarem escondendo informações um do outro. Isso, de certa forma, me lembrou um pouco o Crepúsculo. Sim, quando a Bella fica grávida lá daquele ser e todo mundo fica, meu Deus, vai morrer. Foi o mesmo sentimento que eu tive com a Feyre descobrindo sobre essa gravidez de risco. Então o Rhys ficou full putaço, falou pro Cassian: tira essa mulher do meu reino agora, antes que eu faça uma besteira. Então Cassian voou com a Nesha, foi para Montanhas Mágicas e nesses dias que eles vão passar lá caminhando muito, andando, a Nesha acaba chorando horrores. Depois de 3 livros temos a Nesha chorando e finalmente abrindo seu coraçãozinho e contando pro Cassian o que a estava fazendo sofrer. Então eu acho que esse vai ser um ponto-chave do livro, eu acho que as coisas vão mudar assim depois disso. E vamos ver, né, como que isso vai acontecer. Eu sinto que a Nesha tem muitos ciúmes da Feyre e sinceramente eu não consigo compreender, mas eu espero que elas se acertem até o final do livro. Você que tá lendo ou já leu essa história, me conta aqui se você teve impressões parecidas sobre esses momentos ou se não. Se eu vou ler hoje mais alguns capítulos é um mistério, porém a única certeza é de que eu vou comer. A gente só faz isso. Acabei de ler os primeiros capítulos que compõem a parte 3 e as coisas estão começando a tomar mais forma no livro. Finalmente, a Nesha tá tomando consciência que tudo que a Feyre fez foi pra ajudar ela. Ela inclusive comenta isso com Cassian, então acho que tá caminhando para as irmãs finalmente se acertarem nesse livro. Espero que isso aconteça. E ela vai numa espécie de culto, tem uma visão lá sobre a 3ª peça que tem poderes e descobre que a harpa, que é a peça, tá escondida embaixo da prisão. Então ela e o Cassian vão pra lá, o que eu achei um pouco, sei lá, igual os livros anteriores, que a Feyre sempre ia lá com o Rhys e tinha uma espécie de comunicação com ele lá. Enfim, eles foram pra lá buscar esse objeto, como nada pode acontecer de forma muito fácil. Teve um ser poderoso lá libertado, luta, enfim. Felizmente, a Nesha estava com a sua espadinha poderosa, que ela descobriu ser capaz de matar seres supostamente imortais. Então, teve cenas de ação, foi bastante interessante. Depois de tudo isso, ela também teve uma visão da rainha humana, que está em posse da coroa. Então, agora eles estão meio que se preparando para uma futura guerra com essa rainha.
E é isso, quero saber como que isso vai acontecer. Hoje eu li uma sequência de capítulos muito legal. Teve bastante música e dança, que além da leitura é uma coisa que a Neisha gosta bastante. E tivemos as comemorações do solstício de inverno, que foi a celebração principal do livro Corte de Gelo e Estrelas. Mas aqui acontece de forma totalmente diferente, felizmente, porque a Neisha consegue interagir nas celebrações em família, ela ganha presentes e felizmente dessa vez ela aceita o presente do Cassian, que tinha sido negado no ano anterior. É um presente diferente dessa vez, eu fiquei triste porque o outro ele jogou no lago e eu acho que não foi recuperado, mas enfim. E ela finalmente deixa transparecer seus sentimentos para ele. O livro até descreve que teve uma linha dourada entre os dois. Eu acho que é um laço de parceria, mas não tenho certeza, então espero essa confirmação aí nos próximos capítulos. Apesar de ainda estar um clima ruim entre a Neisha e a Ameren, ela está tratando e se dando melhor com todos os outros. Então eu cheguei num ponto da história em que finalmente eu acho que ela superou, ou superou pelo menos a maior parte dos acontecimentos ruins da vida dela. E não estou mais irritada com as atitudes dela, felizmente. E uma coisa legal também que está acontecendo é o treinamento dela e das amigas, que elas estão tentando trazer de volta as Valquírias, que eram guerreiras muito famosas, mas que infelizmente faleceram, e elas estão ressuscitando então essas técnicas de treinamento dessas mulheres guerreiras, que eu acho que foi um ponto muito interessante abordado no livro. E é isso, gostei dos capítulos de hoje. Eu acho que como esses últimos capítulos, os últimos 2 dias que eu li foram mais parados em relação à ação, em breve teremos aí um confronto com a Rainha Humana. Esse é o último diário de leituras, isso mesmo. Eu peguei o livro para ler só mais um capítulo ontem à noite e eu li desenfreadamente até o final, porque os últimos capítulos estavam repletos de ação, como eu imaginava, então foi muito bom. Várias coisas aconteceram e eu vou comentar aqui as que eu gostei mais. Primeiramente, a amizade da Neisha com as duas amigas. Tem umas cenas hilárias na casa que elas fazem uma espécie de noite do pijama, inclusive fazem pulseiras umas para as outras. Eu achei muito engraçado porque era uma coisa que eu costumava fazer antigamente com as minhas amigas, pulseiras, colares de melhores amigas. Elas também vão evoluir muito no treinamento, que é bastante legal de acompanhar. Só que isso também traz consequências negativas, porque elas vão ser sequestradas e obrigadas a participar do rito de sangue, que é uma espécie de competição em que guerreiros são largados em algum lugar aleatório, tem que chegar na montanha sagrada e no meio disso, obviamente, vão acontecer mortes e assassinatos. Isso me fez lembrar um pouco de Jogos Vorazes e principalmente Crônicas de Shannara. Eu não li Crônicas de Shannara, mas eu assisti a primeira temporada e foi muito parecida a descrição, assim. Os homens lá, jogados aleatoriamente, vendados, que tem que fazer um caminho e chegar num lugar para serem guerreiros. E a mulher que foi a primeira a ser jogada nesse ritual e conseguir chegar até o final. Aqui no caso nós temos 3 primeiras mulheres que são jogadas nesse ritual. E obviamente desde que isso aconteceu eu torci, gente, elas têm que chegar no final juntas e vencer essa competição. Infelizmente isso não aconteceu da forma que eu esperava, fiquei um pouco decepcionada, porque a Neisha acaba ficando para trás para lutar, para permitir que as suas amigas cheguem até o final. E no meio disso vai ter a Rainha Humana que vai interferir e chegar até a Neisha, e foi outro ponto que eu não curti tanto, porque eu achei que foi muito fácil. A disputa com a rainha, ela foi derrotada muito facilmente, assim, eu tava imaginando que teria guerras e batalhas e exércitos no estilo do que a gente viu nos livros anteriores, mas não foi o que aconteceu. E depois de todo esse rolê, a Neisha finalmente vai aceitar o Cassian como parceiro dela, confirmando aquela linha que eu tinha visto nos capítulos anteriores, realmente era um laço de parceria. Vai ter até uma cena engraçada sobre essa aceitação. E pra mim, o melhor foi o final, a parte mais emocionante foi o parto da Feyre.
Me lembrou muito Crepúsculo, aquela cena da Bella lá parindo e morrendo, e todo mundo, meu Deus, ela vai morrer, porque ela estava morrendo durante o parto da criança que tinha asas. E aqui a gente tem uma coisa a mais, que ela e o Rhys fizeram um acordo de que eles morreriam juntos. Então, se ela morrer no parto, o Rhys morre no parto, a criança morre no parto, todo mundo morre nesse parto. Então, todo mundo tenso lá no quarto, e quem vai salvar ela vai ser a Nesha. Foi uma cena muito emocionante para mim. Eu achei que foi incrível e perfeito, assim, ela ser salva pela irmã. É um momento de reconciliação entre as duas. A Nesha fala que ama ela. E é muito bonito, a Feyre perdoa tudo que aconteceu. Enfim, eu achei muito emocionante essa conexão entre as irmãs nesse final. E, obviamente, todo mundo acaba ficando chocado, porque a Nesha fez isso utilizando as Relíquias da Morte. Eu falo Relíquias da Morte, mas é Death Trough, que é como se fosse um trio mortal, mas pra mim dá na mesma. Enfim, então ela deu uma finalidade para esse trio de peças poderosas, que foi salvar a vida da irmã e o filho dela. Então, no meio dessa reconciliação, o próprio Rhys se reconcilia com a Nesha também, e eu curti bastante esse final. De modo geral, eu curti muito essa experiência de leitura, apesar da Nesha me irritar muito, tanto nesse quanto nos livros anteriores. Eu achei que foi muito importante a gente ter visto o ponto de vista dela da história, poder acompanhar essa superação dela, de suas angústias, de suas ansiedades, depressão talvez, não posso dizer porque eu não sou psicóloga. Mas, assim, foi muito diferente do processo da Feyre que a gente acompanhou nos livros anteriores, porque a Feyre desde o início aceitou a ajuda do Rhys, aceitou a ajuda dos amigos para passar por toda aquela situação difícil dela e voltar a se amar. E aqui a Nesha de início não aceita a ajuda de ninguém, ela fecha em si mesma e guarda tudo aquilo de ruim que ela estava sentindo. Então, é um processo longo de ela aceitar tudo isso. E uma coisa legal é que ela acabou encontrando suas próprias amizades, e eu adorei esse trio de amigas. Enfim, eu vou finalizar aqui com um dos meus trechos preferidos dessa história, que é: essa é a chave, não é? Saber que a escuridão sempre permanecerá, mas como você escolhe enfrentá-la, lidar com ela, essa é a parte importante, para não se deixar consumir, para se concentrar no que é bom, nas coisas que o deixam maravilhado. Então, a Nesha passou por esse processo aí de autoconhecimento, que foi muito importante. Eu espero que tenhamos um próximo livro aí contando do ponto de vista da Elaine, porque eu tô shippando ela com a Azriel. Eu acho que eles se conhecem, se entendem muito bem. E eu arrumei chip até pra amor, isso mesmo, apesar dela aparecer menos nesse livro. Eu shippei ela com a amiga da Nesha, que é a Emery. Não teve nenhuma cena, mas tô shippando, porque teve uma cena que a Emery fala: nossa, tinha esquecido como amor é bonita. Eu já fiquei, elas têm que ser um par. Porque eu gosto das duas, eu acho que elas dariam um bom casal, mas vamos ver então se teremos próximos livros aí, continuação dessa história. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse diário de leitura, se você teve impressões parecidas com a minha ou nada a ver sobre esse livro que tem dividido a opinião dos fãs de ACOTAR. Beijos e até a próxima!